passaram de ontem? Bem? Deu para descansar um pouco, né? E então, o Senhor nos traz para este lugar especial, onde nós podemos cantar, nós podemos adorar o Criador, nós podemos orar, nós podemos entrar na sintonia e no canal de Deus. Essa é uma razão, irmãos, porque este lugar aqui é um lugar diferenciado, é um lugar especial. Quando você entra daquelas portas ali para dentro aqui, a recomendação é que nós tiremos os sapatos, que nós tiremos a sandália dos pés, porque este lugar é um lugar santo. E o que é que torna este lugar santo? A presença dos anjos, a presença do céu, de Deus aqui, torna este lugar especial. Vocês já observaram que os passarinhos gostam de estar na igreja? Os pardais gostam de fazer ninhos na igreja. Eu fui pastor, eu cheguei para ser pastor numa igreja onde havia um forro assim, e dentro do forro havia um pombal ali, muitos ninhos de pombos, assim, muita coisa. Eu fiquei assustado quando eu entrei naquela igreja pela primeira vez. Mas, devagarzinho, isso tudo foi mudando, né? Mas as aves, irmãos, elas gostam da igreja. E ao longo do meu ministério eu tenho observado que alguns irmãos também gostam muito mais da igreja. Mas tem alguns que são sabatistas e só vêm à igreja do sábado. E isso não é bom. Não é bom. Os crentes mais fortes, os crentes vencedores, espiritualmente falando, são aqueles igrejeiros. Igrejeiros. Precisamos, irmãos, amar mais a igreja do Senhor. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos nesse assunto que tem como tema vencer ou vencer. Deus, Ele preparou tudo para que você seja um cristão vitorioso. Todos os níveis, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Vitória no meio do caos. É possível? Perfeitamente possível. Irmãos, quem é que dá inteligência para vencer na vida? Para ganhar dinheiro? Deus dá. Quem é o que dá talentos para desempenhar bem nas nossas funções? Deus é que dá. Quem é o que dá saúde e força para vencer as provações e as lutas? Deus que dá. E aqueles que trouxeram suas Bíblias poderão abri-la. 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 10. A oração de Davi. Olha que oração linda. Que oração linda, irmãos. Que deve ser minha e deve ser tua também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai poderoso, graças te damos o companheirismo deste dia, os milagres maravilhosos que tu fizeste por nós e em nós e também no nosso redor. Viemos à tua santa casa de oração nessa noite, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz digital,
a falar a nossa consciência, a nossa mente, a nossa razão. Move o teu poder no meio de nós e faz a tua obra na nossa vida hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém? E amém. E na minha Bíblia está escrito assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Verso 12. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por quê? O verso 14 responde: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Por quê? Tudo vem de ti. Quando nós nascemos neste mundo, irmãos, como a gente nasce? Outro dia eu estava no trânsito, vi um outdoor assim, na traseira de uma Kombi, dizendo assim: nasci nu e banguelo, e tudo que vier é lucro. Perfeita realidade. Nós nascemos neste mundo, nós não trazemos nada, e também não levamos nada deste mundo. Alexandre o Grande, ele antes de morrer, ele fez um testamento pedindo para os seus generais e os seus comandantes que no dia do seu funeral, que pudessem colocar as suas mãos para fora. E quando forem levando o seu funeral, o seu caixão era para levá-lo aberto. E todas as pessoas deveriam ver as suas mãos do lado de fora. E então perguntou: mas por que isso? Por que isso? Para que todas as pessoas pudessem ver que eu não estou levando nada. E quando eles partissem com o seu caixão, deveriam ir jogando assim algumas moedas pelo caminho, algumas pepitas, algumas diamantes, algumas coisas assim. Mas por que isso? Para que todas as pessoas possam ver e entender que viemos para este mundo sem nada. E saímos deste mundo sem nada. E os médicos deveriam ir à frente ainda, para deixar claro que os médicos não têm o poder sobre a morte. Que incrível
realidade. Tudo, irmãos, vem de Deus. Por que o ser humano é tão egoísta? Salmo 24, verso 1, está escrito assim: do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, e o que neles habitam. Tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. E há quem passe, irmãos, uma vida inteira sentado à beira de uma pista, olhando e comendo a poeira daqueles que partem para a conquista. Por que alguns vencem, outros são derrotados? Enquanto nós mantivermos uma relação de infalível confiança no poder de Deus, o pecado e o diabo não terá domínio sobre nós. Não terá influência sobre nós. E a experiência, irmãos, de às vezes ser derrotado e às vezes vitorioso, ela se deve ao fato de que ainda não confiamos todo o tempo no poder de Deus. Caímos, fracassamos e somos dominados por quê? Perdemos o foco ao longo da caminhada. Com muita facilidade, nós tiramos os olhos de Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho observado a vida bem-sucedida de alguns atletas. Um deles, o Usain Bolt, grande medalhista jamaicano de sucesso. Ele tem assim uma largada assim fraca, mas do meio para frente ele dá assim um impulso na sua arrancada. Ele consegue fazer a diferença do meio para frente. Ele tem uma explosão assim. E do meio para frente ele vira uma flecha e ninguém consegue segurar o jamaicano. Ele tem um método assim muito peculiar de comemorar as suas vitórias, né? Ele se ajoelha assim, e ele estica o braço e faz o sentido de uma flecha em direção ao alvo. E ele deixa todo mundo para trás. Aurélio Miguel, um judoca vitorioso, um nadador americano, Michael Phelps, são exemplos, irmãos, de pessoas que não conhecem seus limites e estão sempre batendo recordes e sobre recordes. Eu pergunto para mim mesmo, o que é que faz um atleta de sucesso? O que é que faz um cristão assim bem-sucedido? Disciplina, foco, obediência, resignação fazem um cristão vencedor, sucesso, bem-sucedido. O livro Desejado de Todas as Nações diz assim, a página 642 diz assim: quando conhecemos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer,
a nossa vida será de contínuo sucesso. A nossa vida será de contínua obediência. É o propósito de Deus, irmãos, para a minha vida, para a tua vida, que você seja um vencedor. Deus está tremendamente interessado que você seja um vitorioso, vencedor. O pecado não terá domínio sobre nós. O pecado nos será detestável. E então a nossa vida será de vitória sobre vitória. Se colocarmos na nossa mente, se centralizarmos o nosso foco em Jesus Cristo. E por que, irmãos, às vezes a gente fracassa? Nós colocamos o nosso foco na nossa conduta, no nosso comportamento. E quando a gente fracassa, o inimigo vem, ele sopra no nosso ouvido assim: olha, você não tem jeito mesmo. Você é um fracassado mesmo. E aí a gente desanima. Perdemos o pique da caminhada. Amigo, jovem, querido irmão, tire os olhos de você mesmo. Comece a olhar para o alvo. Jesus, irmãos, é nosso alvo. O nosso alvo, irmãos, é semelhança com Cristo. O nosso alvo, irmãos, é a natureza divina em nós. 1 São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Participantes da natureza divina de Cristo. Sexta-feira, irmãos, nós vamos conversar assim mais detalhadamente sobre esse propósito de Deus elevadíssimo para mim e também para ti. Elevado demais. Não o podemos atingir por nós mesmos. 1 Reis, capítulo 8, versículo 61. Está escrito assim: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, o nosso Deus, para andardes nos seus caminhos, nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Humanamente falando, irmãos, isso não é possível. Só com Jesus Cristo em mim. Só no poder de Cristo em ti você vai poder ter um coração perfeito para com Deus. O alvo de Deus, o ideal de Deus, o plano de Deus para mim e para ti é a perfeição de caráter em Jesus. Esse era o plano de Deus, irmãos, para Salomão também. E como Salomão fracassou? Ele quase, irmãos, se perdeu. Agora eu pergunto para a igreja do IP: errou Deus em colocar Salomão numa posição assim elevada? Não. Ele foi preparado
pelo seu pai Davi com inteligência, sabedoria, para enfrentar as dificuldades, para fazer a vontade de Deus. Deus deu sabedoria para ele. Então, pastor, por que ele fracassou? Ele começou a olhar muito para dentro de si, quando deveria colocar o foco no alto. Algum momento, irmãos, ele ficou como galinha, ciscando, olhando só para baixo, olhando para dentro de si. Poder deve ter subido na cabeça dele também. E o constante esforço de Satanás é o constante esforço de Satanás para que desviemos o olhar de Jesus para que desviemos o olhar de Jesus, para que Cristo não efetue a sua vontade na nossa vida. E quando olhamos para nós mesmos, quando começamos a olhar para os outros, ao redor, que o inimigo se apodera de nós, de nossas fraquezas, nossas derrotas. E muitas das vezes ele diz assim, olha, veja como você tem procedido ultimamente. Não há esperanças para você. Você é um caso perdido. E as pessoas se desanimam. E muitos, às vezes, irmãos, deixam até a fé. Fazendo exatamente aquilo que o inimigo queria. Desejar a todas as nações, página 109 diz assim, nem por um pensamento Jesus cedia à tentação. E o mesmo se pode acontecer contigo. Ou mesmo se pode acontecer comigo. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito de Deus na sua vida. Você pode estar habilitado pela presença do Espírito de Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida. Jesus veio, irmãos, para nos tornar participantes da natureza divina de Cristo em nós. Jesus, irmãos, ele veio a este mundo exatamente para nos habilitar, para nos santificar. E enquanto nós estivermos ligados a Cristo pela fé, o pecado não terá poder, ele não terá domínio sobre nós. Satanás, irmãos, ele não tem poder sobre uma pessoa que obedece e pratica aquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu vou além um pouco mais. Satanás não tem poder, Satanás não tem influência sobre uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus. E se você é uma pessoa que se esforça, que luta, faz o seu melhor para obedecer aos mandamentos de Deus, Satanás não tem poder sobre você. E ao continuarmos a olhar para Jesus diariamente, aprenderemos a confiar nele de modo mais constante. Seremos enriquecidos pelas bênçãos e as promessas de Deus. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 22.
Como está escrito aqui na sua Bíblia? Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não há desgosto. Amém? Amém, irmãos? É a bênção do Senhor, a proteção do Senhor que enriquece. Se você pode desfrutar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus na sua vida, você é rico. Não há desgosto. Primeiro João capítulo 2, versículo 6, diz assim: quem permanece nele deve andar como? Como ele andou. Como foi, irmãos, que Jesus Cristo andou nessa terra? Fazendo bem. Jesus, irmãos, ele alterou o lugar onde ele passou. Jesus mudou para melhor o ambiente onde ele pisou. E os filhos de Deus, no poder de Deus, eles podem, irmãos, mudar para melhor todo lugar onde eles passam. A orientação profética, ela é clara. O espírito de egoísmo é o espírito de Satanás. É um crime contra Deus. Conselho sobre mordomia, página 86. O efeito da fidelidade é sobre todo o corpo. O efeito das promessas de Deus é sobre todo o corpo. E o efeito também, queridos, o efeito da deslealdade é sobre todo o corpo. Envenena as fontes da vida. Ciência do Bom Viver, página 85. Em qualquer situação, compensa ser fiel a Deus. Em qualquer situação, irmãos, compensa ter as bênçãos de Deus. Certa feita, os discípulos de Jesus chegaram diante dele e disseram assim: mestre, nós abandonamos a pescaria, nós abandonamos tudo para te seguir. Que recompensa, pois, teremos? Qual foi a resposta de Jesus, lembra? Lembra? Jesus disse assim: olha, vocês receberão aqui nessa terra 100 vezes tanto. Vocês vão receber aqui nessa terra 100 vezes mais. E essa, irmãos, é uma das razões porque a vida do cristão é melhor do que a vida daquele que não é cristão. 100 vezes mais. E depois vocês receberão ainda a vida eterna. E tem gente, irmãos, vendendo a vida eterna por um prato de lentilha. Tem gente, irmãos, trocando o certo pelo duvidoso. Tem gente, irmãos, trocando o assim diz o Senhor pelo assim diz os homens. Compensa, irmãos, servir a Jesus. Vale a pena, irmãos.
servir a Jesus. Porque tudo que tenho, tudo que sou, eu devo ao Senhor. Tudo que tenho, tudo o que sou, é para a glória de quem, irmãos? É para a glória de Deus, irmãos. Tem a bênção de Deus. Servo do Senhor, parábola de Jesus, página 268, ela diz assim: não são as capacidades que hoje possuímos, ou que haveremos de possuir no futuro, que nos garantirá sucesso. O que é que vai garantir o sucesso dessa igreja, irmão? Apesar dela ter sido assim tão atacada, dela ter sido assim tão agredida ao longo da história, essa igreja cresce e a igreja vai vencer, irmão. Sabe por quê? Ela diz assim: não são as capacidades que hoje possuímos ou que haveremos de possuir que nos dará sucesso e êxito, mas é o que o Senhor pode fazer por nós. O que Jesus pode fazer por você? Salomão, irmãos, ele nasceu para vencer. Salomão nunca deveria ter caído. Salomão nunca deveria ter fracassado. Mas ele fracassou, irmãos. Ele fracassou feio. Ele quase se perdeu. Mas não podemos esquecer, irmãos, que para ser um vencedor, você precisa planejar vencer. Você precisa preparar-se para vencer. Você precisa esperar vencer. E através do sangue de Jesus, que escorre lá do Calvário, você deve ser mais do que vencedor. 1 Coríntios 15, 58. Vencedor. E os vencedores, eles têm um futuro garantido ao lado de Cristo. E João, lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, nós queremos terminar com esse pensamento aqui. Apocalipse, capítulo 3. E o verso 5. Olha a expressão da Bíblia. O vencedor, ele será assim vestido de vestiduras brancas. Tem um futuro garantido. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Jesus, ele vai dizer assim: meu Pai, este meu filho aqui, ele tomou meu lado lá embaixo, e agora eu tomo o seu lugar aqui em cima. Ele foi fiel lá embaixo, e eu preciso continuar sendo aqui em cima. Versículo 12. Olha a ênfase aqui, irmãos. Ao vencedor. Faloei coluna no santuário do meu Deus. Você sabe o que é uma coluna? Esse prédio aqui tem muitas colunas, irmãos. E tem algumas vigas ali, olha, especiais, colocaram ali em cima, olha.
Isso aí é para dar sustentação, para que o teto não caia na cabeça de ninguém. Estabilidade. Deus, Ele quer fazer de você uma coluna no palácio. Ele quer fazer de você um príncipe, uma princesa no seu reino. Ele vai colocar uma coroa de ouro na sua cabeça, vencedor. Falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e um novo nome. Nome vencedor. E o versículo 21, finalizando, olha como João diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Meu querido irmão jovem amigo, você só tem uma decisão a tomar nessa noite. Você só tem uma decisão a tomar nessa vida. E a decisão que você precisa tomar é vencer ou vencer. Você precisa vencer o pecado, a sua influência, suas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Nós não podemos, irmãos, esquecer quem é o autor de todas as coisas, quem é o autor de todas as bênçãos. Não posso esquecer quem é que dá todas as bênçãos. Não podemos esquecer, irmãos, que Deus nunca abandona quem é fiel aos princípios. Que decisão, queridos, nós vamos tomar nessa noite? Nós vamos escolher vencer com Deus ou perder todas as coisas? Vamos escolher ser rico com Deus ou sem Deus? Não existe, irmãos, uma vida mais miserável do que uma vida sem Deus. Eu poderia ficar nessa noite aqui algumas horas conversando com vocês a respeito de alguns homens que foram fiéis porque eles escolheram viver ao lado de Deus, ser ricos com Deus. Eu poderia falar aqui muito com vocês a respeito de alguns homens do passado que escolheram ser ricos com Deus, ao lado de Deus. Querem um exemplo? Um exemplo assim que eu acho que todo mundo conhece aqui. Dr. Milton Soldani Afonso. Conhece esse nome? Quantos aqui conhecem esse nome? Ah, aqui alguns conhecem. Que beleza. Irmãos, esse homem, ele me ajudou a pagar a minha faculdade de teologia. Ele pagou 5% da minha faculdade durante 3 anos. Aí você pode dizer, mas pastor, 5%? O que é isso? Isso realmente não é muita coisa. E ele nunca dava muito para os estudantes pobres. Ele sempre dava um pouquinho para você aprender a valorizar. Esse pouquinho é para dar força a você, para você correr atrás da outra parte. Mas ele ajudou muita gente, irmãos.
muitos estudantes pobres. Ele era não sei se é ainda, mas ele era um dos proprietários daquela seguradora Golden Cross. Já ouviram falar nesse nome? Ele era o proprietário disso aí. Esse homem, irmãos, ele construiu muitas igrejas, escolas e hospitais, e dava assim para a igreja administrar. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa ficar mais pobre, porque essa pessoa, ela fez uma aliança com Deus, ela fez um concerto com Deus. Irmãos, eu nunca vi, mas eu tenho visto muitas pessoas ficarem mais pobres por desconfiarem de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de nós, e que a nossa confiança, irmãos, possa ir subindo, crescendo, hoje, amanhã, sempre. Amém? E amém. Curve a fronte, vamos orar. Agradecemos muito, ó Deus, a oportunidade, ao Vissareira, de adorá-lo neste lugar tão bom. Queremos, Senhor, que Tu sejas o primeiro, o único, o último e o melhor da nossa vida. Toma-nos, Senhor, para ser Teus inteiramente. Nos Teus braços de amor nós queremos consagrar cada jovem, cada irmão, cada amigo aqui com seus familiares. Faz, Senhor, a Tua obra na nossa vida, nosso coração. Diante de nós está uma semana que é completamente estranha. Não sabemos nada, Senhor, do que vai acontecer. Mas nós queremos entregar os nossos caminhos nas Tuas mãos para que eles se realizem ou não segundo o Teu poder. Leva-nos com os Teus anjos, com o Teu poder, com a Tua influência. Fica conosco. Por Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém.